Olá, tudo bem? Ju Oliveira aqui, e no vídeo de hoje nós iremos fazer o update. Então, em aulas anteriores a gente fez a criação, que é o create, e a gente está fazendo aqui o procedimento do CRUD. Então, é o create, o read, o update e o delete. Então, em aulas anteriores a gente já cadastrou dados na nossa planilha, já listamos de duas formas, e agora, depois que tiver tudo listado e a gente clicar em qualquer item aqui da nossa lista, o que vai acontecer? Esses itens serão listados aqui no nosso update. Cada item virá certinho aqui para cada caixa de texto. O nome, o e-mail, o celular, o valor da aula, a duração, detalhes, e com isso a gente vai poder alterar esses dados lá na nossa planilha. Será a mesma planilha que a gente utilizou em aulas anteriores. E se você perdeu essas aulas anteriores, tanto da criação como da listagem, acesse aqui o Card View e vai diretamente para essas aulas para você não ficar perdido, porque será a mesma planilha e o mesmo procedimento dos scripts, ok? E se você não é inscrito, já se inscreve no canal, fortalece aqui. Quando bater 5K, eu vou estar deixando uma AIA disponível para vocês. Vou escolher ainda, mas vai ser um presente bem especial para vocês, meus inscritos. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula. Aqui está a listagem que a gente fez na aula anterior. E quando a gente estiver clicando em qualquer um desses e-mails aqui, por exemplo, se eu clicar em teste, ele vai listar tudo pertencente assim na linha de teste. O que pertence a Vitor, ele vai listar tudo que pertence a Vitor. Dentro da caixa de texto, tudo organizadinho. E como a gente vai estar modificando o layout? Você vai copiar esse layout de create e vai transformar em update. Deixa eu colocar esse invisível. E essa tela de create que a gente fez lá na primeira aula, você vai copiar o layout todo, botão direito, copiar. E depois disso você vai colar na tela e vai só renomear para update. Perceba que todos os campos eles estão com esse nome copy, porque eu realmente copiei o layout. Quando a gente clicar em qualquer item da nossa lista, ele vai listar tudo aqui dentro da caixinha de texto. E a gente vai poder alterar esses dados. E onde estão esses dados? Eles estão listados aqui dentro da minha planilha de cadastro de alunos. Então tem nome, e-mail, celular, valor, duração, detalhes e quantidade. E antes da gente começar, você vai ter que clicar aqui em extensões, apps, script, e vai abrir aqui o script que a gente já estava trabalhando em aulas anteriores. A gente já listou duas abas diferentes e também fizemos o create. Agora você vai colocar bem abaixo dessa chave mais duas funções que a gente vai estar listando uma linha por vez, porque aqui a gente lista todas as linhas. A gente lista tudo isso aqui de vez, ó. E agora a gente vai estar listando somente uma linha. E quando eu clicar somente no e-mail de Arthur, então ele vai listar tudo que pertence a Arthur nessa linha. Quando eu clicar em Vinícius, vai listar tudo que pertence a Vinícius. Aqui dentro do script, você vai acessar o script que está aí dentro, que vai estar aí na descrição, que vai te levar para o meu site e lá vai ter todos os detalhes. E você vai copiar esse read single record e você também vai copiar esse update. Então você vai copiar os dois, Ctrl C, e vai colar bem abaixo desse nosso create, Ctrl V. Esse daqui vai listar uma linha única e esse outro vai listar, não, ele vai alterar, aqui ó, update, vai alterar uma linha que a gente determinar. E qual vai ser as colunas que a gente vai estar alterando? Vai ser todas essas colunas aqui, ó. Nome, e-mail, celular, valor, duração, detalhes e quantidade. Então você vai renomear. Nome, próxima coluna, e-mail. Não precisa ser exatamente como está aqui. Esse daqui é só para você entender qual informação pertence a cada coluna. Então, ó, perceba que está em maiúsculo e lá eu estou colocando minúsculo. Então, nome, e-mail, celular, valor, celular. O próximo item, valor. Depois eu tenho duração, detalhes e quantidade. Duração. Vou ter que copiar mais um parâmetro, porque já acabou. Ctrl C, vírgula, Ctrl V. Depois de duração eu tenho detalhes. Então, vou colocar aqui detalhes. Vírgula, vou colar mais um parâmetro. Para poder colocar
o quantidade. E as linhas que eu vou estar alterando vai ser da letra A até a letra G. Então, aqui eu vou alterar da letra A até a minha letra G. E o meu status de sucesso, caso ocorra tudo bem na minha alteração. E aqui em cima, nesse single record, a gente não vai precisar fazer nada. Vamos só salvar projeto, implantar, nova implantação, implantar novamente, espera carregar e vamos copiar nosso URL. Agora aqui no nosso projeto, o que a gente vai estar fazendo? Dentro dos blocos, a gente vai pegar exatamente essa web 1 aqui, que faz parte do nosso list view, que a gente fez na aula passada. E quando a gente estiver clicando dentro desse nosso list view 1, quando eu clicar after picking, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai chamar novamente uma URL. Eu vou estar utilizando essa web 2, eu vou até colapsar e vou desativar, porque a gente não vai estar utilizando o spinner agora. A minha web 2 ela vai servir para que eu chamar o script que ele vai listar as nossas informações. Então, o que eu vou estar fazendo? Aqui na nossa screen 1, já que eu não estou utilizando mais a web 2, né, que eu desativei, eu vou colocar a web 2 aqui embaixo. E qual é o nome da nossa função lá? O nome da nossa função é esse daqui, ó, read record. Vou colar, tem que ser do mesmo jeitinho que está lá, e ele vai chamar a nossa URL. Lembrando que esse daqui foi o que a gente fez na aula anterior. O nosso script, deixa eu fazer aqui a implantação novamente, porque eu esqueci de copiar. Implantar. Vou copiar minha URL e vou colar novamente aqui, porque eu atualizei. E você vai verificar se o seu script está, se o seu ID, né, do split sheet está correto. Aqui é o sheet 1, e aqui o código também está correto, tá como tá lá dentro dos meus blocos. Do mesmo jeitinho, ok. Vou colar aqui também para poder atualizar. E quando eu clicar na minha lista, ele vai chamar somente a linha que eu cliquei. Então, se eu cliquei em Vinícius, ele vai chamar na minha função aqui, ó, listar somente a linha, e ele vai chamar essa função. Depois que ele chamar na minha web 2 a função, eu vou retornar esses dados para dentro da caixa de texto. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, que aqui em cima eu listei, e eu vou estar deixando essa nossa tela de listagem invisível. Aqui, ó, a visibilidade, ela vai ficar falsa. E a minha tela de update, ela vai ficar verdadeira. Então, aqui eu já vou colocar para trocar de tela. E essa vai ficar verdadeira. Ok? E quando ele me chamar todas aquelas informações, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar jogando todas as informações para dentro da caixa de texto. Eu quero que você entenda, ó, a minha URL, aqui não é URL2, é URL. Essa minha URL com a função de listar uma linha, ele vai me retornar isso daqui, ó. Eu peguei um script aqui só para você entender. Não faz parte da aula. Eu peguei uma aleatória, mas é dessa forma que ele vai listar, por vírgula. Então, se eu clicar no e-mail 1, ele vai dizer que eu listei o número 1 e vai trazer todas as informações. Isso aqui é uma coluna, aqui é outra, aqui é outra. Então, tudo listado por vírgula. Ou seja, ele vai trazer João Vitor, vírgula, o e-mail de João Vitor, vírgula, o celular de João Vitor, vírgula, valor, vírgula, duração, vírgula, detalhes, vírgula, quantidade. Então, se eu sei essa informação, fica bem mais fácil, porque a gente já vai pegar todos os campos e vamos estar colocando ali dentro. Então, nome, vamos pegar o texto de nome, pode colocar dentro do nosso web 2, e a gente vai selecionar, dentro dessa listagem aqui, ó, a gente vai selecionar o que pertence a nome. Então, o nome vai estar em qual linha? O nome vai estar na casa 1. Então, a gente vai pegar o select,
E ele não traz com vírgula? Então aqui eu falei para vocês que ele traz por vírgula. Então a gente vai precisar cortar esse texto. Porque ele vai trazer o texto assim, ó, o texto todo. E a gente vai precisar cortar sempre que houver uma vírgula. Para isso a gente vai pegar aqui em text esse split. Aqui, ó, split, que a gente vai cortar o texto. Qual texto? O conteúdo da minha resposta. Esse conteúdo da resposta, ele vai vir inteiro e a gente vai recortar sempre que houver uma vírgula. Então, sempre que houver o quê? Uma vírgula. Coloco a vírgula aqui dentro. E o index qual é? O nome do meu usuário está no index 1, na minha coluna 1. Então, só coloco aqui, ó, número 1. Ok? O e-mail do meu usuário está onde? Aqui, ó. Lembrando que é o copy, porque eu copiei o layout. O e-mail está na coluna 2. Depois de e-mail vai ter o quê? Depois de e-mail vai ter o celular. Então, celular, aqui, ó, celular copy no 3. Vou copiar mais uma vez, duplica. O próximo é valor e depois duração. Então, valor. Vou duplicar novamente, vou colocar duração. Vou duplicar novamente e por último duração, detalhes e quantidade. Duração, detalhes e quantidade. A quantidade é um spinner. Tá aqui, ó. Spinner. E aqui dentro do meu spinner eu vou colocar também a quantidade. Então aqui a gente só vai trocar. O celular está na coluna 3, o valor das aulas está na coluna 4, duração coluna 5, detalhes coluna 6 e a quantidade por último na coluna 7. Bom, só que antes da gente testar eu esqueci de colocar mais um complemento aqui dentro. Não basta a gente fazer isso. Primeiro a gente tem que informar para a nossa função de listar somente uma linha, qual é a linha que a gente está querendo listar. E qual é a linha que a gente está querendo listar? Podemos pegar a seleção, que é o e-mail. Vem aqui no Join mais uma vez e adiciona mais 2 campos. A função a gente vai deixar por último. E no List View a gente vai pegar aqui, ó. No List View a gente vai estar pegando, a gente vai pegar a seleção. Aqui, ó, Selection. Selection. E aqui em cima a gente vai colocar, que é o e-mail. A gente vai selecionar através do e-mail. Então, ó, e comercial, e-mail e um sinal de igualdade. Então, aqui a gente vai chamar o URL, vamos listar a linha através do e-mail selecionado na nossa lista. Quando a gente clicar em algum e-mail, vai pegar a seleção dele. Se a gente clicar em Vitor Hugo, então vai aparecer aqui na seleção o e-mail de Vitor Hugo. Então, ele vai chamar a função de listar somente essa linha de Vitor Hugo. Vamos lá testar? Bom, aqui os e-mails listados e quando eu clicar nesse Vitor, deu esse erro aqui, um erro bruto que eu até já sei o que é. Ó, primeiro erro é em relação ao elemento. A gente não pode clicar aqui em elementos porque a gente não está retornando mais de um elemento. A gente vai retornar somente um elemento. Então aqui, ó, é selection. A gente vai deixar na seleção do spinner o número 7, que é a quantidade. E aqui em cima a gente não vai colocar a seleção também, vai ser o ID, que é a linha que eu quero excluir. Então, você vai trocar o Selection Index, porque a gente também consegue alterar, usando a seleção, quando a gente está trabalhando com ID gerado na própria planilha. Mas nesse caso aqui do nosso, não é necessário, porque a gente não tem ID, né? O ID é o número da linha. Deixa eu dar um refresh e vamos lá testar novamente. Ok, listou, vou clicar em Maria. Está listado, nome Maria Alice, o e-mail Maria, celular, valor, duração, ok.
E se eu alterar qualquer item aqui, não vai estar alterando ainda, porque eu não chamei a função de alterar os dados. Então, depois que a gente conseguiu listar, já está indo para a caixa de texto, porém a gente não está conseguindo alterar ainda. Por quê? Porque a gente não chamou a função de alterar. Então, quando a gente clicar no botão de alterar, aqui, alterar, o que a gente vai estar fazendo? Agora a gente vai estar chamando a nossa URL novamente. Pode ser a URL 1, a web 1 quer dizer. Então, web 1 vai ser a URL e aqui a gente vai colocar a função de update. Então, pode trocar para update. Do mesmo jeito que está lá no banco de dados, na planilha. E agora a gente vai estar alterando todos os campos. Quais são os campos que eu tenho? Coloca mais uns joins aqui, umas strings, para a gente estar colocando todos os nossos campos lá, que é nome, e-mail, celular. Então, ok. URL, chamei a função de update. Vou chamar o número da minha... Agora eu vou estar trocando, vou chamar a minha primeira linha, que no caso não é ID, é nome. Depois do nome, vou chamar a minha segunda linha, que é e-mail. Depois é celular, valor e duração. Depois é celular. Celular. Depois é valor. Opa. E comercial, valor. Mais algumas strings. Duração. Depois de duração vem detalhes. E por último, quantidade. Para isso eu vou ter que colocar mais duas strings. Mais uma string para dar certo. Ok. Agora, quais são os campos que a gente vai querer alterar? São esses aqui, ó. São os campos que estão dentro da caixa de texto. Então, nome. Pega o texto que tiver dentro da caixa de texto. Nome. E sai alterando. Agora é o que? E-mail. O que tiver dentro de celular também vai ser alterado. O que tiver dentro de valor vai ser alterado também. O que tiver dentro de duração. O que tiver dentro de duração vai ser alterado também. E o que tiver dentro de detalhes será alterado também. E por último, se eu quiser alterar alguma coisa que esteja dentro do spinner, também vou estar alterando, que é a minha seleção. Bom, você vai verificar se todos os seus componentes estão ok. Aqui em cima agora só vai ficar faltando, que eu esqueci de colocar logo no início. Você vai colocar mais duas strings para a gente dizer qual é essa linha que a gente está alterando. Meu ID ficou até escondido aqui embaixo, que vai ser o ID, vai ser a linha. E qual é a linha? Eu tinha acabado de apagar, que vai ser o próprio index do nosso list view. Então, se eu estiver excluindo a linha 7, alterando a linha 7, ele vai me falar qual é o ID dessa linha. É porque eu sempre trabalho com o ID aqui dentro da planilha. Eu não trabalho diretamente com o nome, e-mail, eu sempre coloco um ID antes. Enfim, mas eu estou ensinando aqui também dessa forma para vocês. Aqui o list view com index e por último, basta a gente chamar agora a nossa função de alterar. Já podemos testar. Pronto, está aqui a minha listagem. Vou selecionar Enzo. Vou clicar aqui nessa linha para a gente saber se está alterando ou não. Enzo é esse e-mail teste aqui, ó. E-mail teste. Vou clicar no e-mail teste. E ele me levou aqui para essa outra aba. Eu vou estar alterando a quantidade do valor da aula. Vou colocar que vai ser R$150. E o valor, vou colocar que vai ser 3 horas. O celular de Enzo também, eu vou dizer que ele mudou de estado, agora é 79. Ok. E o e-mail também. Vou colocar assim, ó, enzo@gmail.com.
alterar dados. Alterou Enzo, ó, mensagem de sucesso, se você quiser editar. Enzo 79150, duração de 3 aulas, 3 horas. E aqui eu não alterei nada e nem alterei nada no nome. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode estar deixando aí também nos comentários. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve e deixa aí um comentário do que você quer ver nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Até mais!